Olá, amados irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos ler um texto do pastor Eli Barbosa. O pastor Eli Barbosa, ele é bacharel em teologia e ele é pastor da primeira igreja batista na cidade Aer Carvalho, aqui mesmo em São Paulo. Ele escreveu um texto chamado Socorro. Esse texto foi escrito por Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, que Tu possas nos abençoar nessa reflexão, que possamos ser humildes, Senhor, a ponto de entendermos que necessitamos também de socorro e que podemos pedir a qualquer tempo. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então, a nossa leitura bíblica para reflexão é o Salmo 121, tá bom? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, que é o Salmo 121 inteiro, tá bom? E diz assim, que Deus é o nosso protetor. Então, esse salmo é uma canção de peregrinos. Os israelitas iam cantando esse salmo enquanto eles peregrinavam para chegar até Jerusalém, até o templo. E diz assim, ó: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Amém. Bom, irmãos, então o versículo-chave é o 2, que diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o pastor Eli Barbosa conta que quando ele era criança, ele aprendeu com os pais dele que se a gente tivesse alguma situação de perigo, ele tinha que gritar socorro, socorro, socorro. E era uma instrução que os pais dele sempre diziam, né? Para não ficar numa situação difícil sem pedir ajuda. Então, pedir socorro numa situação perigosa significa o quê? Que você reconhece que não vai conseguir se livrar daquela situação com a sua própria força. Você já viu, já tentou, ou tá com medo de alguma coisa. Então, pedir socorro não é uma questão de falta de orgulho ou de fraqueza. Pedir socorro demonstra que a gente não é capaz de fazer algo sozinho, que a gente precisa de ajuda. Então, também para pedir socorro, nós precisamos de humildade, né? Reconhecer que o outro vai nos ajudar na hora que nós necessitamos. Aí, quando a gente fica grande, né? O pastor conta aqui que aquelas traquinagens de crianças não tem mais aquele perigo que parecia que era tão terrível, né? A gente cresce e vê que aquilo era uma bobagem. Mas um fato é real: a gente não deixa de viver de situações de perigo, principalmente nos dias de hoje, né? São tantas coisas que nós vivemos. Então, por este motivo, a gente continua com a necessidade de quê? De ser humilde e pedir socorro. Há situações na vida da gente em que a gente precisa reconhecer que não é capaz, não dá, a gente não consegue agir sozinho e a gente precisa pedir ajuda. Seja de quem for, a gente precisa de ajuda. Pode ser um conselho, pode ser uma oração, uma ajuda profissional, uma repreensão, um conforto, pode ser dinheiro. Qualquer coisa que a gente não consiga dar conta sozinha, a gente precisa de ajuda. E a gente tem que ter a humildade de pedir. E aí, o salmista nos dá uma dica nesse sentido. Então ele diz o quê? Que ao levantar os nossos olhos, a gente vê de onde vem o socorro. E de onde vem o socorro? O Senhor será sempre o nosso melhor socorro em qualquer situação que a gente possa passar. Doença, morte, dificuldade financeira, falta de emprego, falta de compreensão, solidão, depressão.
sempre vai ser o Senhor. E ele também, além de nos socorrer, ele também ele capacita pessoas, homens e mulheres, para serem instrumentos nas mãos dele, a fim de socorrer a quem precisa. Por isso que eu digo, né? As situações normais em que você necessita de ajuda, obviamente você deve orar, pedir a Deus, pedir orientação e procurar aquela pessoa que pode ajudá-lo. As situações em que você se encontra doente, depressivo, com síndrome do pânico, ou agorafobia, qualquer outra doença, você deve procurar um profissional. Quando você quebra a perna, você não vai no médico? Então, se você estiver depressivo, você também deve buscar ajuda. Isso não é vergonha para ninguém. Então, a gente tem que pedir socorro em qualquer âmbito da nossa vida que a gente não esteja dando conta de resolver sozinho, tá bom? Os profissionais, os amigos, os irmãos, os líderes, são todas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida para nos ajudar quando nós não temos condições de sair daquela situação sozinho. Então, talvez você esteja vivendo uma situação em que precisa de ajuda e não sabe o que fazer. Então, o que você tem que fazer? Grita por socorro. Não se envergonhe, grite por socorro. Busque alguém com quem você possa abrir o seu coração e seja qualquer situação, ou seja, uma situação física, emocional ou espiritual. Então, é óbvio, né? Você sempre deve estar pautado na segurança que vem do Senhor. Buscar a ajuda do Senhor sempre para o alto. Mas, lógico, busque ajuda com os seus companheiros, com seus parceiros, com seus irmãos, com os profissionais que podem lhe ajudar, enfim. Você precisa aprender a estar calmo e seguro em todas as circunstâncias. Mas quando não estiver conseguindo, não luta sozinho. Busca ajuda, grite e peça socorro. Bem, nosso manancial termina assim, ó. Se a vida está difícil, não hesite em gritar por socorro. É isso, irmãos. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Eu pedi tantas vezes. E tantas pessoas me ajudaram. Então, assim, o Senhor coloca as pessoas especiais na nossa vida. Ok? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.